nosso despertar. Hoje a gente está no dia 4. Construindo uma nova jornada através do meu livro. O livro tá aqui. E hoje a gente vai entrar no qual é o meu porquê? Hoje a gente vai entrar literalmente em qual é o nosso propósito. Bom, gente, vamos lá, né? Vamos fechar os olhos, vamos orar. Pai, obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias. Obrigada por ter nos sustentado até aqui. Obrigada pelas tuas bênçãos e maravilhas. Obrigada por essa manhã. Obrigada por nossa saúde, Senhor. Obrigada, Pai, pela saúde dos nossos também. Obrigada porque até aqui nos sustentou, Senhor. Pai, te pedimos clareza e discernimento, Pai, nesta manhã, para nos direcionar nos próximos passos, nos dar certeza do nosso chamado, entender que a cada passo estamos contigo, Senhor, e nos traz o discernimento no Espírito, Pai, para entender quando entramos em lugares ruins, lugares que nos colocam de volta para a força do nosso braço, Pai. Toma a nossa quinta-feira, Pai, que seja uma quinta-feira abençoada. Eu oro por cada mulher que assiste essas lives, que tem sua vida transformada, Pai, literalmente, que possam dedicar sua vida a Ti, Senhor, integralmente, para entender quão grandes são os Seus planos para a vida delas, Senhor, e que elas possam viver o Teu sobrenatural na sua vida e a paz que, sim, excede todo entendimento, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque não tem nos faltado nada, porque temos tido o suficiente. Pai, nós pedimos de antemão contentamento para que sejamos gratos com o que já temos e saibamos valorizar os pequenos avanços, os pequenos detalhes. Glória te damos, Senhor, no teu santo nome. Amém. Ai, Deus. Então, hoje a gente vai falar sobre encontrar o nosso propósito. A gente tem um propósito central, bíblico, que é fazer o bem, abençoar pessoas com dons, talentos que nós temos, né? Esse capítulo te leva a discernir esses dons e talentos que Deus te deu. E eu começo o capítulo falando sobre Jesus, e a gente vai em Mateus 1:21, para nossa referência bíblica. Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, traz então o ministério de Jesus, né, a partir da vida de Jesus. E se você não tem o hábito, nunca leu a Bíblia, é por aí mesmo que você vai começar, porque a partir do Novo Testamento temos o conhecimento, então, da presença de Jesus, de quando Deus se fez carne, e que sim, Ele sim deve ser a nossa inspiração. Nós devemos sempre tentar buscar ser, né, imitador dele e nos aproximar do seu comportamento. Jesus foi o único ser que nunca pecou, porque não tinha uma natureza pecaminosa como nós, que descendemos de Adão e Eva, né? Então, em sua pureza, ele nunca pecou. Em Mateus 1:21 traz: ela dará, o anjo, né, falando com José, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Antes de nascer, e desde o Antigo Testamento,
os profetas diriam que viria o Messias, aquele que viria para nos redimir dos nossos pecados. Assim como Jesus, nós temos um propósito antes de nascer. Deus nos fez com propósitos únicos e específicos para que pudéssemos cumprir aqui para o seu propósito central, que é servir pessoas, cuidar de pessoas, trazer almas para Jesus. João 6,38 diz: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E João 4,34: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lucas 4,43 diz: é necessário que eu anuncie as boas novas do reino de Deus, também às outras cidades, porque para isso eu fui enviado. João 19,30. Jesus então diz: em seu leito está consumado. Tudo que fazemos, todos os talentos, todas as conquistas que temos são para a glória de Deus, são graças a Ele que temos e para a glória dele. Então nada mais justo do que honrar aquele que tudo nos deu. E para que eu tenha discernimento do porquê que eu nasci, quem eu sou não é a minha profissão. Por que eu nasci também não é a minha profissão. É o que eu faço com as habilidades que Deus me deu em prol de pessoas. Isso por si já é o propósito. E aí eu quero entrar no livro com você sobre disciplina. Porque ainda que até aqui a gente tenha construído uma jornada com Deus, uma jornada que a gente consegue visualizar os planos de Deus para a nossa vida, a gente olha, a gente construiu juntos aqui, né, a visão de futuro, aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, mas se não tivermos disciplina, nós não conseguiremos cumprir. E disciplina se diz por constância, perseverança em plantar as ações que você precisa realizar para alcançar aqueles objetivos, aqueles planos desenhados, e para isso você precisa de pequenas ações diárias. E eu quero aqui trazer o quão é importante a mudança do nosso comportamento. A gente falou sobre reconhecer onde a gente está no primeiro capítulo, e a gente falou também sobre reconhecendo onde a gente está, eu consigo plantar o lugar que Deus quer que eu chegue. Então, em oração, em discernimento na palavra, eu olho para o meu futuro e me vejo naquele lugar de crescimento em cada área da minha vida. E quando eu me vejo lá, eu entendo que é no tempo de Deus, é no processo dele, não mais no meu tempo, que tudo acontecerá, mas através das minhas pequenas ações diárias. Eu preciso estar sempre me movimentando. Então, para cada área da sua vida, para que você alcance esse lugar, quais são as pequenas ações diárias? Eu coloquei lá que eu quero perder 30 quilos. Logo, eu tenho que renunciar. Eu preciso abrir mão de um tempo para fazer atividade física. Eu preciso abrir mão de um tempo para me alimentar nas horas certas e de forma correta. Então, para cada área de prosperidade, você precisa construir as pequenas atitudes diárias que vão te colocar nesse lugar. Através das micrometas que você constrói também. E construímos juntos, né? Construímos visão de 3 meses, de 1 ano. E por isso eu preciso ter uma rotina que vai me levar a esse lugar de prosperidade. E isso não é só bíblico. Eu quero trazer aqui, como eu trago no livro, se você não tem o livro, o link está na bio. Tem um livro que eu já li que se chama Milagre da Manhã, de Hal Herold. E ele traz uma rotina baseada no método SAVERS, que traz silêncios, afirmações, visualizações, exercícios e leitura. Leitura escrita, como ferramentas para potencializar a produtividade e o bem-estar.
Cientificamente, tá? A neurociência comprova que hábitos realizados nas primeiras horas do dia têm maior chance de se consolidarem no cérebro, pois nesse período o córtex pré-frontal está mais ativo e receptivo. Então, nas primeiras horas do dia, eu tenho mais chance, quando eu trago à minha mente, eu racionalizo o que precisa ser feito, mas eu desacelero nessas primeiras horas do meu dia, eu consigo ter mais criatividade, disposição para cumprir todas as outras tarefas. Quando a gente joga isso para o espiritual, e a gente falou sobre a área espiritual reger todas as outras áreas, né? Porque quando Deus, se eu quero que Deus desenhe os planos e que não seja mais com a força do meu braço, eu preciso estar em vida de oração e leitura da palavra para que eu tenha o discernimento no espírito dessas atitudes. Então, é o próprio Deus que vai discernir. Por isso, na primeira hora do dia, eu vou sentar, tomar meu cafezinho, abrir minha Bíblia, orar e começar um capítulo por vez. Em cada capítulo, Deus vai te trazer uma revelação. É todos os dias que Deus revela? Quando você está em intensidade da palavra, basicamente você sente a presença de Deus em diversas ações do seu dia. E você começa a conversar com Deus durante o dia. É muito louco. E aí, cada final do dia, cada novo dia, você vai perceber e ser grato pelo agir de Deus nas pequenas horas do seu dia, né? Ontem aconteceu isso, Senhor, obrigada, porque eu senti a Tua presença. Através de pessoas, através da Bíblia, através de louvores, ou através da própria voz de Deus. Isso é a intensidade da palavra. Exemplos práticos para que você viva essa transformação, uma rotina, uma disciplina que vai te levar à prosperidade. Dormir cedo. Então, para isso, eu preciso evitar distrações noturnas, como rede social. Uma boa noite de descanso precisa ter de 7 a 9 horas para o equilíbrio hormonal, emocional e cognitivo da mulher. Ter um ritual noturno. Então, às vezes a gente fala assim, eu não consigo dormir, eu fecho o olho, não consigo dormir. Mas você precisa entender que você vai deitar na cama, você precisa basicamente se programar para dormir mesmo no horário, eu quero dormir 10. Deitar em torno de 1 hora antes. Você precisa desacelerar. Então, quando eu deito, não necessariamente eu vou dormir imediatamente, mas para que eu melhore essa ansiedade em mim, eu pego uma leitura, mas a tela não, que vai diminuir os níveis de melatonina. Acorde antes da casa despertar. No início, nem que seja 15 minutos. Pode parecer pouco, mas você vai perceber o impacto. É nesse silêncio que Deus fala alto. Então, eu oro, eu proclamo sobre a vida das minhas filhas, da minha casa, do meu marido. É a gente que se levanta para que a nossa casa em si seja abençoada. Comece com o céu, prepare seu café, sente-se com sua Bíblia e esteja com Deus. Ore, agradeça, escreva. Quando você começa o dia fortalecida no Espírito, nenhuma circunstância tem poder sobre a sua alma. Mas afinal, o que é o propósito? Não é a profissão, não é aquilo que você fala na rede social e não é a sua performance. O propósito verdadeiro está no impacto que você gere na vida que é transbordada a partir de você. A sua profissão ela vai ser apenas o meio. Você nasceu para revelar a glória de Deus em tudo o que faz. Provérbios 20, versículo 5 diz: o propósito do coração do homem é como águas profundas, mas o homem de entendimento sabe como trazê-lo à tona. O propósito é servir, entregar, é deixar um legado que ultrapassa a sua própria existência. E qual é a relação entre o dom e o propósito? Você pode ser talentosa, elogiada por todos à sua volta, reconhecida pelo que faz e ainda assim sentir um vazio. Por quê?
Porque existe uma diferença entre dom e propósito. Dom é aquilo que você faz com naturalidade, que flui de forma leve, que parece fácil para você, mas extraordinário para os outros. Habilidade manual, por exemplo, a forma de se comunicar. E propósito é quando esse dom é colocado a serviço do reino de Deus. Quando você utiliza para gerar impacto e deixar um legado, gerar um impacto na vida de alguém. Eu vou conduzir para o final, tá? Que hoje eu tenho tempo. Então, como descobrir os seus dons e talentos? Quais tarefas fazem você se sentir viva, realizada, energizada? Quais habilidades as pessoas mais reconhecem em você? O que você faz com facilidade que abençoa outras pessoas? E quando você serve com esse dom, sente que Deus está com você nesse momento? Então, dons são habilidades de comunicação, o fato de exercer a sua própria profissão com amor, aquilo que, e pode ser em coisas simples, tá? Fazer comida, por exemplo, servir, chamar pessoas, receber pessoas é um dom também. Então, como que a gente usa para o ministério? Basicamente é como que você vai abençoar a vida de pessoas com aquilo que você faz. Então, ontem aconteceu uma situação lá na clínica que a pessoa chegou e ela falou assim, você não tem noção do impacto que você gera. Uma senhora falou assim, eu perdi 18 quilos através do que você traz nas lives, nos podcasts e tudo. E ela foi fazer uma consulta comigo. Ela chorava, gente, ela contou toda a história dela. E não tem como ser só o que você faz, entende? Em todo lugar que você tá, você pode falar, pregar na vida de alguém. Então, o dom, ele é isso. Que você permita utilizar isso e aí, propósito, em prol da vida de alguém. Porque a gente pode fluir nos nossos dons e talentos, crescer, ser abençoado, mas não ser algo de Deus. Abençoado, e sim, o inimigo não pode abençoar. E a sua conquista ela vai ser unicamente material. Você não vai te preencher. Por isso que precisa ser para servir, tá? Combinado? É isso, gente. Orem, reflitam, depois me contem se vocês têm tido clareza no espírito diante de tudo que a gente está vivendo aqui. E amanhã a gente volta em como criar uma rotina produtiva e focada no propósito. Simbora. Beijo!